Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui para gravar mais um vídeo para vocês. Esse vídeo é a respeito de relacionamento, como eu cocriei o meu casamento. Teve isso também. E antes de qualquer coisa, né, eu vou falar sobre o que eu penso, né, a respeito de cocriar. É uma coisa possível para tudo que a gente quer? Eu acho que não. A gente não pode criar exatamente todas as coisas que passam pela nossa cabeça. Por quê? Isso é um controle, né, sobre a Terra, porque você imagina se tudo que as pessoas quisessem, elas criassem. Isso ia causar a destruição da humanidade, né? Então, eu acho que o principal princípio é que o que nós desejamos criar seja uma coisa que esteja alinhada com a vontade do divino na nossa vida, né? Que seja uma coisa permitida, desejada pelo divino. E como a gente se alinhar a isso, eu vejo uma solução. A gente vibrar cada vez em uma energia maior, para a gente se equiparar, se igualar a uma energia divina, né? Que não é fácil, tá? Você imagina a energia do amor, já é super alta, e a energia divina é maior ainda, mas nós estamos aqui, né? Conforme que eu acredito, a gente está aqui para isso, para fazer esse trabalho. E as coisas ou situações são plantadas no nosso coração para que a gente desenvolva nossas habilidades, né? Para que a gente consiga alcançar tal coisa desejada. Então, nesse caminho de desenvolvimento, de adquirir conhecimento e habilidade para conquistar tais coisas, pode ser até que coisas que você deseje, você note que não é muito à vontade do divino. Mas isso vai ser no caminho mesmo. E cada um é uma coisa individual, né? Esse conhecimento. O conhecimento vem para cada um evoluir de uma forma. Então, vamos partir aqui para minha história, né? Para eu contar para vocês a minha história, para eu tentar exemplificar um pouquinho dessa situação de criar um relacionamento, para você que está aí pensando sobre isso, para você que deseja muito ter uma pessoa conforme o que você quer, ou para você que está em uma relação que não é digna, né? Para você que você está com um merecimento muito baixo. Então, eu acho que a gente deve avaliar muito bem o nosso merecimento para manter ou procurar uma relação. Então, eu vinha de uma fase que eu estava com os pensamentos muito conturbados, né? Sobre relacionamento, e isso manifestava na minha vida, de várias formas, né? Tanto das pessoas que apareciam para mim, tanto no meu comportamento, nos meus sentimentos e no corpo físico. Afetava meu corpo físico também. Tinha um detalhe muito importante para mim. Eu não chegava ao ponto de pensar, ter uma crença de que não tem homem que presta no mundo. Mesmo tendo passado por situações que poderiam levar qualquer pessoa a esse tipo de pensamento errado. Por quê? Avalie. Você conhece um homem que presta? Na sua família tem um, só precisa um. Se tiver um só que você conhece, a gente já não pode dizer que homem nenhum presta, né? Porque lei, ela vai ser lei em todos os casos. As coisas que têm exceções são crenças. São coisas que nós acreditamos, mas ela não se aplica em 100% dos casos. Vamos partir daí. Então, nunca pensei isso. Nunca pensei que todos os homens não prestam. Eu sabia que tinha um para mim em algum lugar. E eu também tinha uma noção de que eu tinha que ser uma certa pessoa para atrair, né? Não com essas palavras, porque eu não tinha acesso a esse conhecimento. Mas eu tinha a noção de que eu tinha que ser um certo tipo de pessoa para que um tipo de pessoa parecida se interessasse por mim, né? Eu tinha essa noção. Então, eu pensava assim. E aí, o que aconteceu? Eu estava assim, bem conturbada e tal. E em certo momento, uma amiga mandou um vídeo para mim. Esse vídeo falava sobre meditação,
sobre você se conectar com a sua essência interior mesmo. E ele era mais voltado para relacionamento, entendeu? Para você encontrar um relacionamento ideal. E através disso ia trabalhando meditação, mentalização de como seria um relacionamento para você, de como seria a pessoa para você imaginar como ele te trataria. E eu fui trabalhando isso por várias noites. Quando eu ia dormir, eu fazia aquele trabalho, tal, meditava, fazia mentalização. E com o tempo que eu fui fazendo isso, eu fui relaxando nesse assunto, cada vez mais e mais e mais. E quando eu vi, eu não estava mais olhando para fora. Eu não estava mais buscando fora, eu estava olhando para dentro. E aí, gente, foi muito louco, porque eu já nem pensava mais que eu precisava de encontrar alguém. Eu já pensava que eu já estava feliz. E eu estava feliz. O que eu fazia? Né? Minha vida mudou bastante nesse período. Então, eu engatei um projeto profissional, eu comecei a estudar, né? Me matriculei em um curso, eu queria ser comissária de bordo, então eu já trabalhava numa companhia aérea, então ali eu me matriculei no curso de comissária e eu fui atrás desse objetivo. Aí eu estudava para isso e comecei a cuidar do meu corpo físico, comecei a treinar. E resultado daquela desestabilização emocional que eu tinha no físico foi uma hérnia de disco. Surgiu uma hérnia de disco que me travava, né? Já tive vezes de ir parar em hospital na cadeira de rodas. Então, gente, não tente separar uma coisa da outra. O nosso mental sempre vai estar ligado ao físico. E vai sempre refletir no nosso físico o que está no nosso mental. Então, isso aí é um fato e eu comprovei isso. E aí, com isso tudo, né, de trabalhar esse mental, isso também foi melhorando. Eu fui fazendo terapia, eu fui treinando e eu ia dia após dia melhorando. E eu lembro da minha consciência estar bem elevada e eu não senti mais necessidade de encontrar ninguém. E aí, um dia apareceu um contato, né? Uma pessoa que me conhecia no trabalho, através de uma ligação, pediu meu contato para um colega e essa pessoa mandou mensagem para mim. E eu não via possibilidade naquela relação, nenhuma. Não via possibilidade por vários motivos. Todas envolvidas em crenças, né? Ele morava em outro estado. Eu falei, difícil isso, né? E depois, ainda assim, como ele foi uma pessoa muito educada ao se aproximar, né? Em momento nenhum ele foi invasivo, então não teve como eu cortar ele, porque eu não tinha em que cortar ele, entendeu? Então ele conseguiu entrar assim, e aí a gente começou a conversar. Ele muito educado, sempre, zero invasivo, então assim, ele entrou na minha vida. E aí, dia após dia, ele foi fazendo cada vez mais parte da minha vida. E eu sem expectativa naquilo, porque ele tinha 10 anos menos que eu. Então eu falava, isso não é possível, outra crença. Só que aí ele foi provando dia após dia que isso não interferia, né? Que isso não era uma coisa que se pudesse entrar nessa avaliação. Então, gente, foi assim que aconteceu, né? Essa relação, e a gente foi cada vez se aproximando mais, muito naturalmente, né? Era uma relação só de uma convivência, ali diária, ele falando comigo, respondendo, tal, meu dia a dia. Nada que sugerisse, né, uma abordagem que eu pudesse cortar isso. E, em certo momento, as coisas já começaram, né, obviamente, caminhar para que seria o interesse, né, dele. Então, quando eu notei que isso existia, o que eu fiz? Eu tentei afastar ele. Então, eu falei... É que hoje, né, eu tenho a noção de que o que eu tentei fazer foi mais ou menos, surtiu efeito mais ou menos como uma prova. Por quê? Eu falei para ele claramente quem eu era. Então, ele sabia como eu era, as dificuldades que eu tinha na vida, os problemas que eu enfrentava. E tudo isso, a forma que era a minha vida, ele acolheu. E ele se colocou, né, ao meu lado para me apoiar. Isso foi assim
a coisa mais clara que eu vi, né? Era claro, era bem claro, não tinha dúvida. Não dava margem para eu duvidar se era ou não era aquela possibilidade, aquela oportunidade da relação que eu tinha criado. Ele era aquela pessoa que eu imaginava. E aí eu fui vendo todos os dias que ele era aquela pessoa que eu imaginava. E foi muito rápido. Esse relacionamento evoluiu e nós rapidamente já resolvemos a situação de estado, né, de morar longe. Eu fui para onde ele morava, que era São Paulo, pedi transferência. E depois tudo mais na nossa vida começou a se encaixar e a gente oficializou, né, nosso casamento. Hoje a gente tem um filho e a cada dia mais eu tenho certeza que eu criei isso na minha vida. Só que o que aconteceu? A partir desse momento que eu fiz essa criação, eu não estava expandindo a minha consciência como um todo. Eu não tinha muita noção do que eu estava fazendo, entendeu? Eu tinha só um foco e um objetivo. No momento que eu alcancei aquele objetivo, eu desfoquei. E isso é fatal, porque a gente tem que alimentar esse encontro com o nosso eu interior dia após dia. E eu parei. E quando eu parei, eu não vou nem dizer para vocês que eu senti um retrocesso, que não teve retrocesso, que se manteve. Mas eu poderia ter trabalhado vários aspectos na minha vida que eu deixei de fazer por deixar aquilo de lado, porque as nossas crenças sempre vão nos puxar para aquilo que é comum ao nosso meio, né? E eu deixei me levar porque era comum ao meu meio e entrei na corrida dos ratos de novo. E me afastei daquilo que tinha sido tão bom para mim. Me desconectei de novo com a fonte, né? E aí eu passei bons anos desconectada com a fonte, até que veio um chamado muito forte para mim. E eu não fiz a ligação, né? Não fiz a ligação imediata. Só veio o chamado e eu pensava assim, eu preciso me conectar com algo, eu preciso de algo. Eu não sabia o que era. Cheguei a pensar que era religião, mas eu nunca tive muito apego à religião, entendeu? Não era uma coisa que me interessava muito. Mas eu não sabia o que poderia ser isso, né? E aí foi... E eu fazia essa mentalização, né? Eu pensava muito sobre isso, que eu queria alguma coisa, mas não sabia o que era, até chegar na minha vida, esse contato, né? Essas informações que me voltaram novamente para a compreensão do que seria essa expansão de consciência. Que expansão da consciência é você adquirir conhecimento, né? E aí, cada conhecimento que você adquire, a sua consciência expande. E hoje eu tenho um objetivo que é me conectar com o meu eu superior. Me conectar com a fonte divina, que eu sei que é isso que vai me guiar em todos os meus passos. Então, hoje eu tenho esse objetivo. E para alcançar esse objetivo, eu trabalho a minha vibração todos os dias. E é um trabalho de formiguinha, principalmente no início, né? A gente vai trabalhando isso diariamente. E esse é o meu objetivo no momento, né? Mas eu tenho muita a certeza de que nessa situação, né, de você criar o seu objetivo, criar o meio, criar a condição que você quer viver, existe um aspecto muito importante a se levar em consideração. É você pensar no que você quer e não ficar desenhando como aquilo vai acontecer, porque aquilo pode desenrolar de várias formas. Então, você coloca o pé e espera que Deus coloque o chão. Então, você nunca planeje todos os passos para ter a primeira ação. Tenha a primeira ação, que Deus vai colocar o chão. Então, esse é a minha mensagem de hoje. E eu espero que vocês tenham gostado. Quem está me assistindo aqui é o meu segundo vídeo. Se inscreve nesse canal, que vem muita coisa boa por aí. Eu vou querer passar todo o meu conhecimento que eu tenho, que eu estou adquirindo. E a gente vai junto nessa jornada. Vem comigo.